Fala galera, beleza? Eu sou o Ujne e você está no Bora Mundo e olha só, hoje eu quero fazer um vídeo da hora, eu vou falar sobre autismo, tá certo? São vários vídeos sobre o autismo e eu tô me baseando na onde? Eu tô me baseando em algumas obras, tá certo? Bom, a primeira aí que eu tenho lido ultimamente, que é muito boa, é um livro pequeno, mas ele é muito pontual, muito certeiro, que é O Reizinho Autista, tá certo? São dois autores aqui, a gente tem a Mayara Gaiato e a gente tem o Gustavo Teixeira. Esse Gustavo Teixeira também escreve esse livro aqui, ó, O Reizinho da Casa, que é sobre, olha só, o manual para pais de crianças opositivas, desafiadoras e desobedientes. Então ele vai falar do transtorno também, tá? É o seguinte, dois livros bacana. Tô usando como apoio para desenvolver o conteúdo esse daqui, tá certo? O Reizinho Autista. Esse daqui também para pegar algumas informações e principalmente como base para falar de transtornos e síndromes, nada mais, nada menos do que o do Del Galarrondo, certo? Que é esse livro monstro aqui, tá? Mas é um livro muito técnico, muito bacana, tá certo? Que ele fala sobre psicopatologias e semiologia dos transtornos mentais. É muito legal e vale muito a pena você ler, tá certo? Bom, então vamos lá. Hoje o nosso tema é o seguinte. Eu vou falar sobre um tema abordado no livro Reizinho Autista, que são 2 anos terríveis, né? Tem um capítulo que fala sobre 2 anos terríveis ali, os 2 anos terríveis, e o que ele quer dizer exatamente desses 2 anos terríveis aí, tá certo? Bom, primeiramente ele vai abordar uma questão interessante que é importante a gente diferenciar os transtornos dos comportamentos normais, tá certo? Isso é muito importante. Por quê? Porque os transtornos, eles estão dentro dos comportamentos normais, vamos dizer assim. Então, a pessoa vai desenvolvendo os transtornos e um dos fatores, né, da demora, principalmente do autismo, de você descobrir que tem o autismo, é você não saber diferenciar os comportamentos, tá certo? Então, uma coisa importantíssima aqui é saber diferenciar os comportamentos, tá? Os comportamentos normais dos comportamentos que são típicos dos transtornos e das síndromes, tá? Primeiro ponto, isso não é simples, tá? Isso daí tem que ser martelado na cabeça dos profissionais que mexem com esse público, tá certo? Com esses indivíduos. Tem que ser martelado, tem que ser revisto, porque a ação de lidar com esse público, de lidar com essas situações, ela só vai ser efetiva se isso for revisto e visto inúmeras vezes, na teoria e na prática, certo? Porque é muito sensível, é muito sutil. Isso também exige tempo, tá? Então, no espaço curto de tempo ou com atenção reduzida, provavelmente não vai ser desenvolvido um bom trabalho com esses indivíduos, tá certo? E em vários níveis, tanto em nível de, por exemplo, os educadores ou os pais, né? Às vezes que estão numa relação ali, ou com um tempo muito extenso ou com um tempo muito curto, seja essa relação como for, ela vai precisar de atenção, de direcionamento e de tempo, tá certo? Para conseguir aí desenvolver e trazer um resultado, tá certo? Então, primeiro ponto importante é isso, é diferenciar, tá? Para diferenciar, já fica bem claro, você tem que conhecer, você tem que ler manuais que falam sobre isso, e eu já deixo indicado aqui esse livro, tá, O Reizinho Autista, ele trabalha com essa ideia de como você lidar com isso. Então você lendo várias vezes, fazendo pontuações, o vídeo tá aqui para ajudar, com certeza você vai começar a melhorar o seu manejo, tá, com esse público, com esses indivíduos, tá certo? Isso é muito importante. O link para comprar esse livro vai estar aqui na descrição, certo? Compra na Amazon, que o preço é bacana, tá aqui, ajuda o canal e vale muito a pena, tá certo? Então, o primeiro ponto é esse, tá? Agora, por que 2 anos terríveis? Por que esse tema? No desenvolvimento do indivíduo, da criança, a gente vai ter o seguinte, tá? Nós vamos ter aí um problema, vamos dizer assim, né? Um problema na dinâmica dos pais com os filhos, principalmente os recém-nascidos, tá? O livro, O Reizinho Autista, vai dar um exemplo muito importante, que eu acho muito pontual, eu acho muito eficiente, que é o exemplo de... Pensa aí, uma mãe, ela chegou aí e foi no mercado, tá certo? A mãe foi no mercado ali, e o que aconteceu que essa mãe foi no mercado? Ela foi com o bebê.
Olha só, a mãe foi com o mercado no bebê, a mãe manipula o bebê, ela direciona o bebê, certo? Então no momento que é uma criança de colo, você tem uma criança ali que você consegue direcionar, que você consegue manipular. Ela quer pegar um molho de tomate, a criança está com ela leva. O que acontece é que vai chegando ali nos 2 anos de idade, a criança vai começar a ganhar autonomia daquele período do desenvolvimento, tá? Então, cada período do desenvolvimento tem uma determinada evolução e cada evolução tem uma característica. Essa autonomia da criança é a autonomia onde ela vai começar a expressar as vontades dela. Quer, não, sai. Então, inclusive, uma das primeiras palavras, geralmente, que a criança aprende é o não, né? Porque ela já começa ali, então, mediar as vontades dela com o não, 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 não. Às vezes ela nem... O não nem é o que ela quer dizer, mas ela usa o não, né, para pontuar. Então, a criança, a mãe no primeiro momento tem essa criança, ela manipula, né, e direciona essa criança. No segundo momento, essa criança já tem uns 2 anos ali para mais, já está andando, já tem uma mobilidade, já tem alguns desejos peculiares e particulares dela, algumas vontades, e ela vai querer direcionar essas vontades, esses desejos. E é na hora onde começa o negócio ficar diferente, que a mãe entra no mercado, ela quer ir pegar o seu molho de tomate, alguma coisa, e vai acontecer o seguinte, vai acontecer que, a criança vai querer ir para um lado, a mãe quer ir para o outro, a criança não quer ir para aqui, ela quer ir para a bolacha, viu um negócio colorido, viu um som, tem vários estímulos. Nesse momento começa a mudar a relação com os pais, tá certo? Agora, o que é interessante? É interessante ver que é o momento onde geralmente se desequilibra a relação entre os pais e os filhos, tá certo? E é desse momento que esse ponto tá falando, desses 2 anos bravos aí, 2 anos que são lá nos Estados Unidos, né, chamaram de 2 anos terríveis, que é o ano onde a criança ela começa a criar uma autonomia e começa então a mostrar um comportamento desafiador e opositor, tá? Olha só que interessante, o comportamento desafiador e opositor é normal em crianças e adolescentes. A criança já tem isso e o adolescente ele vai desenvolver isso, ele tem isso já e isso geralmente tende a se intensificar, tá certo? Quer entender o porquê com mais profundidade? Eu já vou deixar aqui indicado para você, ó, a playlist eu vou deixar aqui em cima, vou até marcar aqui para me colocar, tá certo? É a playlist de Psicologia do Desenvolvimento. Você tem que entender de Psicologia do Desenvolvimento o básico para entender o porquê que o adolescente tem geralmente essa postura opositora, tá certo? E desafiadora, e por que a criança também tem, em muitos momentos, isso, tá certo? Então, fica aqui como exemplo, depois que acabar esse vídeo, você clica aqui nos cardzinhos e vê essa playlist, escolhe os melhores vídeos, ou vê ela toda, que eu indico, tá? Certo? Então, quer dizer, esse momento desses 2 anos indica isso, tá? E é importante, por quê? Porque nós estamos falando de um transtorno que tem muitos traços que são parecidos com esses comportamentos mais normais, tá certo? Então, nesse momento, é onde muitas vezes escapa, né, aos pais a observação de o que é normal e o que é diferente. E por isso que muitas vezes demora o diagnóstico do transtorno, né? Mas lógico, isso depois a gente vai expandir mais pra frente, tá? Próximo ponto, então, é a questão da normalidade, tá certo? Normalidade é isso que a gente tá falando. A gente tem aí a ideia do bebê que está indo para o mercado e agora a gente tem a criança. E essa dinâmica da criança de ser opositora e de ser desafiadora está ainda dentro do espectro da normalidade, é uma coisa normal das crianças, né? Tem muita gente que leva os seus filhos para passar em psicólogo, em psicanalista, em psiquiatra, porque existe um choque de comportamento, né? Existe um choque de exigências da criança, onde a criança não cumprir, entrar em oposição com aquilo, e o pai ou o cuidador não entender, não saber lidar, ele já quer direcionar para um profissional, sendo que, na verdade, essas posturas poderiam ser corrigidas, mas melhor direcionadas, vamos dizer assim, melhor direcionadas, melhor entendidas, né? Você construir um relacionamento com aquele indivíduo com essas posturas de uma forma muito mais natural, muito mais dinâmica, sem que você precise levar e direcionar com certeza esse indivíduo para
algum outro lugar. Eu vou dar um exemplo bem simples do problema que isso pode causar. Às vezes a gente falha a nossa atenção, tá? Até os profissionais da área mesmo, né? Os especialistas na área. Vou colocar uma situação aqui, né? Vou criar uma história onde tinha um adolescente que não estava dormindo, estava passando a madrugada acordado, e ele não tinha o tal do celular dele, que segundo ele, tá certo, a teoria dele era que ele, se ele tivesse celular, ele ia dormir, tá certo? Lógico, essa era a teoria dele. Mas olha só, então ele não dormia porque ele ficava ansioso, na verdade essa ansiedade é que ele estava procurando o que fazer. Não tinha um celular, ele ficava virando à noite, também não tinha aula, então assim, ele não tinha uma rotina, e ele entrou numa bagunça do horário dele, da rotina dele. Veja, questão de rotina, tá? Um profissional ali que acompanhava ele pediu para que os cuidadores ali indicassem ele, na verdade, marcassem uma consulta com um psiquiatra, né? E para ver se ele tomava, se podia tomar algum remédio e tal. Olha só o perigo. Pegar um menino que tá com uma falta de rotina, desestabilizou a rotina, o horário dele, né? Ele não tá sem o negócio, que o celular ali e tal. É uma coisa de se trabalhar e de se normatizar mais fácil, né? E menos danosa do que você levar no psiquiatra e fazer a pessoa tomar um remédio, certo? Tomar um remédio sem necessidade, colocar a pessoa aí, né, sujeita aí a intervenção de remédio sem necessidade nenhuma, sendo que é uma questão muito mais de organização, de estabelecer uma rotina ali, certo? Então, quer dizer, olha só, é muito fácil a gente cair nesses erros, né, de confundir a dinâmica normal e real que está acontecendo com a criança e com o adolescente com transtornos, com doenças e com síndromes, tá certo? Então é importante a gente entender a questão da normalidade, por isso que psicologia do desenvolvimento é importantíssimo para você, tá certo? E dentro desses 2 anos terríveis aí, a gente tem outro ponto para colocar, certo? Que é a diferença, o que desses comportamentos, que são os comportamentos que a gente pode chamar de típicos e atípicos, tá? Então existe um grupo de comportamentos que são comportamentos típicos, tá? São comportamentos da criança e do adolescente mesmo, que eles costumam desenvolver. Como eu disse para vocês, a gente pode até falar, sempre lembrar disso daqui do comportamento positivo, tá certo? E desafiador, que é algo natural e que tende a assombrar geralmente os pais, os cuidadores e os mais velhos, tá certo? Então, você diferenciando isso, é interessante que você vai ajustar o seu manejo com o público e com o indivíduo, tá? Isso tende a ser uma coisa importante. Por quê? Algo que a gente precisa respeitar é outro ponto que a gente vai falar aqui, que é o marco do desenvolvimento infantil. O que são os marcos do desenvolvimento infantil? Funciona mais ou menos assim. O desenvolvimento infantil, de forma geral e global, ele tem características, tá certo? Então, sempre alguns momentos do desenvolvimento infantil, dentro de algum período, tipo, dos 2 anos aos 6 anos, a criança vai ter tal comportamento, para mais ou para menos, mas ela vai ter tal comportamento. Por exemplo, a partir dos 2 anos, quando ela bate 2 anos, dos 2 aos 3 anos, ela já tem que começar a falar frases com 2 palavras pelo menos, tá certo? Eu quero mamar, liga esse, olha esse desenho e começar a desenvolver, tá certo? Tá gostoso? A partir dos 2 anos isso é normal e na verdade tem que acontecer. Se a criança chegou nos 3 anos e não conseguiu formar frases, tem problemas aí, você precisa levar. Então olha só, não é simplesmente achar que, não, mas cada um tem o seu tempo, né? Isso é um erro cometido por muitos profissionais que, em vez de aceitar e ir por esse direcionamento do marco do desenvolvimento, muitos pais escutam isso nos consultórios médicos e de profissionais de psicologia e tudo mais, N profissionais, né? Não, mas cada um tem o seu tempo, não está no tempo dele. Beleza, isso é legal, só que uma coisa que a gente precisa entender, principalmente na literatura, quando você vai ler, é que precisa, coisa, né, encaixar essa palavra, mas é necessário você respeitar os marcos do desenvolvimento, porque muitas vezes, observando dentro do marco do desenvolvimento, você percebe ali um probleminha, certo? E é mais fácil você tentar diagnosticar e você tentar tratar e tentar se envolver com aquilo e observar aquilo de uma forma mais profunda, se você absorver e aceitar aquilo em vez de rejeitar. Se você falar, não,
Não tá no tempo dele, pode ser que daqui a alguns meses ele comece a falar, opa, não é melhor eu começar a acompanhar agora? Pelo menos acompanhar, fazer alguma coisinha ali, alguma intervenção mais tranquila, certo? Do que deixar passar, tá? E isso é um dos motivos que faz com que o autismo seja diagnosticado tarde, tá? Deixar passar aí esses comportamentos, tá certo? Então, essa pontuação é importante, que é o marco do desenvolvimento infantil, certo? E essa postura é a postura ideal que nós temos que ter, de observar o marco do desenvolvimento, que são as fases do desenvolvimento, o que tem dentro de cada fase, então, o que cada criança tem que desenvolver dentro de cada fase de uma forma mais normal, tá certo? Que é importante para a gente conseguir classificar quando aparecer algo de diferente, a gente vai saber que é diferente. Então, isso para os profissionais, certo? Para você que está fazendo psicologia, pedagogia, para você que é educador social, né? Para vocês que trabalham com o público e estão trabalhando com essa questão de análise do público, com essa questão de observação do público, essa informação é extremamente importante e relevante que você precisa, tá certo? Então, esses pontos são importantíssimos. Quero deixar aqui, bom, falamos então dos 2 anos terríveis, tá? Os 2 anos terríveis, vamos resumir aqui? Por quê? 2 anos terríveis porque tem um momento, um período cedo da criança, onde ela vai manifestar vários comportamentos que geralmente os cuidadores, genitores e os pais não sabem lidar, e o problema de não saber lidar com isso acarreta ou você deixar algum transtorno e síndrome se desenvolver muito, porque talvez para você seja muito normal, ou você não conseguir, ou você, aliás, levar a criança para tentar um tratamento de alguma coisa, sendo que talvez ela não tenha nada e simplesmente você não soube ali diferenciar, né, o que seria normal, o que seria anormal das crianças, né? Muito fácil, muito simples e muito normal a gente ouvir falar que adolescentes têm 1000 problemas psicológicos, às vezes, que não é e simplesmente é parte desse desenvolvimento daquela idade ali que está acontecendo, tá certo? Então isso é importante, por isso tem esses 2 anos terríveis e por isso que é tão importante falar sobre eles, tá certo? Dicas para você acrescentar no seu conhecimento de tudo que eu falei aqui, tá? Primeiro ponto, já deixei a playlist de Psicologia do Desenvolvimento. Para de preguiça e ver a playlist, tá certo? Segundo, eu vou deixar outra playlist aqui, ó, aqui em cima, tá certo? Vou até marcar, cadê? Aqui. Que é a playlist do behaviorismo, que é a teoria do comportamento, tá certo? O autismo, a melhor forma de lidar com o autismo é a teoria do comportamento. A gente vai ver o behaviorismo, a gente vai ver a questão do Skinner, tá certo? Então, em alguns outros vídeos, mas aqui eu já dou material para você. Playlist, behaviorismo, tá certo? Teoria do comportamento da psicologia vai te ajudar pra caramba, certo? E vou indicar também um vídeo que eu vou deixar o card de novo aqui em cima, mais um card aí, ó, certo? Então tem bastante material para você estudar, que é o homem, cadê? O homem aprende a ser homem. Por quê? Porque você tem que entender, esse O Homem Aprende a Ser Homem é um vídeo onde vai te ensinar como é que o homem se desenvolve, se torna homem, como é que o ser, né, o sujeito, ele vai se tornar um homem da humanidade, um ser da humanidade, tá certo? Aquilo que nós vamos chamar de o homem, tá? Não de gênero, de homem e mulher, mas de homem, de humanidade, de um ser humano, tá certo? Então é importantíssimo para você entender isso, tá? Para você entender que nós nos desenvolvemos e temos etapas, tá certo? Bom, é isso aí, fica toda essa pontuação, falamos de os 2 anos terríveis e pontuações importantes. Curtiu? Fica no canal. Peço para você se inscrever, tem uma porrada de vídeo aqui, tem mais de 150 vídeos de psicologia, mais de uma porrada de vídeo de pedagogia, muita coisa legal, certo? Se inscreve no canal, compartilha com seus grupos na faculdade e até o próximo vídeo. Valeu!